Interessante. O senhor é médico. Sim. Qual é a história do adenocromo? É verdade isso? Então, olha, você viu o que aconteceu com a Damares quando ela começou a denunciar o abuso sexual de crianças na Ilha do Marajó? Sim. Ela foi espezinhada, ela foi quase que ela processada por estar denunciando. A coisa é muito grave. O tráfico humano, ele é enorme no mundo. O comércio de órgãos, existe um lado tão ruim da humanidade que é melhor não falar muito. E a gente vê que noticia-se pouco tal. O adrenocroma seria algo horrível. Começou como? A gente tinha, uma época atrás, o uso de células de ovelha, que você fazia injeção intramuscular, que elas davam uma renovada. Para manter a pessoa jovem também? Para manter jovem. Tem uma outra que se fez muito pesquisas e experiências, inclusive tem um cara na internet que ele teve um filho, então eles pegam sangue de pessoa jovem, faz uma centrifugação, tira o plasma e injeta o plasma que é jovem. Esse é o bilionário? Lá dos Estados Unidos? Esse ele faz com o filho. Faz com o filho. Tem histórias, eu não vou dizer que é verdade, mas um dono de uma grande rede de TV, ele ia para a Suíça fazer isso. E o cara viveu um tempão. Tá? Então ele tomava sangue, mas ainda plasma de jovens. Ainda quando é plasma de jovens, é doado. Então, ó, você ganha lá, você tem até 30 anos, você vai ganhar $300 para doar sangue. Legal. E parece que isso funcionava. Daí veio um aumento, a ideia do adenocroma, e que ele teria que ser de crianças submetidas a terror extremo para ela produzir pela adrenocorticoide, pelas glândulas corticoide, essa substância. É possível? É possível. Eu não descartaria como verdade. E quanto? Quem usaria? Milionário. Você é milionário. Celebridade. Celebridade, você é milionário. Você quer morrer agora? Não. Você quer estragar agora? Não. Então, Mas tudo isso seria uma espécie de fonte da juventude. seria uma fonte da juventude. Permanecer bem, jovem, saudável, bonita. Você tem uma coisa no teu DNA chamado telêmeros. E o número a fita de DNA, ele tem um resíduo. Nosso cabelo vai branqueando, a barba vai branqueando, porque está perdendo informações. A pele vai enrugando. Então, teoricamente, se eu conseguir melhorar esse DNA, eu vou envelhecer num ritmo bem menor. Você vai ver a história genética. Porque tudo é um conjunto, é estilo de vida, problemas. Você vê que alguns rapazes, você deve ter um amigo que foi trabalhar na aplicação financeira do banco. Então ele ganha bem, mas ele tem uma responsabilidade absurda. Porra, todo mundo fala, em 6 meses o cara perdeu os cabelos, ó. Tá com 32 anos, tá careca. De tensão, preocupação. Então, a humanidade sempre buscou, em algumas experiências tristes, a um ponto que teve um maluco lá que ele tirava testículo de macaco e transplantava em homem. E disse que dava vitalidade e vigor. E ele fez isso em N pessoas. Meu Deus. A humanidade, ela tem pesquisas médicas assustadoras. Se você for a fundo, ver as experiências do Mengele, as experiências chinesas com humanos, você fala, é piada que fizeram isso. Lobotomia pré-frontal, você já ouviu falar disso? O cara enfiava um estilete aqui na área da órbita ocular e ele fazia uma seção entre hemisfério direito e esquerdo do cérebro. Então, teus traumas, teus pânicos, tuas depressões, você mudava. Lógico, deu uma lesão mental. Até uma parente dos Kennedys americanas foi submetida a isso. Fizeram mais de 25 mil. Mas, mutilando pessoas. Tudo isso era para desligar, digamos, a memória da pessoa desses traumas, desse lado sombrio da vida. Vamos lá. E a medicina da loucura? Então, quando se usava eletrochoque para tudo. Então, era eletrochoque. Você não está dentro da conformidade social, vai tomar choque. E choque. Então, até durante muito tempo,
Até foi proibido o movimento dos manicômios, tal, porque existe o efeito Lúcifer das pessoas, né? Você viu isso na pandemia. Você via que o guardinha da GCM, ele espancava a mulher porque estava na praça. Porra, mas o que ela fez? Ela é criminosa para apanhar, para ser espancada? Então, essa história, o ser humano ele tem um lado ruim, que a gente tem que controlar. Você sabe que criança, ela nasce ruim. Ela aprende a ser boa. A mãe, você não bate no teu irmãozinho. Ele é pequenininho, não faz mais isso. Então, você controla o teu lado ruim com o lado bom. Se você é bem-sucedido, você é um cara ruim. Você tem ousadia, você se expõe, você tem todo um lado, mas que você controla. Eu não vou humilhar minha funcionária, minha amiga, eu vou segurar, mas você aprende a fazer isso. O ser humano é complexo. E você vê, isso no normal. Você imagina em coisas inusitadas, que você não entende direito. Coisas que podem te dar uma egolatria. Você conhece a síndrome do contatado na ufologia? O cara tem um fenômeno que realmente parece que aconteceu. Ele teve um contato. Então ele foi... Hoje é podcast. Ele participa de 10 podcasts. É tipo aquele cara que tá buscando 15 minutos de fama. Exato. Então ele ganha os 15 minutos de fama. Daí não aconteceu mais porcaria nenhuma. Você sabe que o jornal de ontem não vale mais nada. O que acontece? Gaiola de passarinho. Daí ele começa a inventar. Olha, aconteceu de novo. E daí ele começa a dar mensagens. Ele começa a apresentar objetos. Às vezes, teve nego que apresentava pedra de rio, seixo, dizendo que ganhou do extraterrestre. Que isso? Mas era uma forma de... É duro perder a fama. É duro perder. Você sabe que todo mundo gosta de ser notado, elogiado, enaltecido. Sim. E se você sabe disso, por que você não faz isso com os teus amigos, então? Eu gosto muito de você. Olha, hoje você está bonita. Então, se a gente faz isso, você é um ser humano melhor. Então, mas tem o lado negativo disso que o cara faz com ele mesmo. Ele não consegue ficar sem o holofote. Você vê que aquele cara, todo mundo fala que o camarada lutou muito para ter fama. Sim. Quando ele tem a fama, ele trata mal todos os fãs dele, não quer fotografar, não quer ficar perto, ele grita com o fã. Porra, mas você lutou tanto para chegar lá, agora que você chegou, você odeia. O ser humano é isso. O ser humano é isso. Tá? Então, é complicado. Então, pra gente, ufologia, esses temas todos, é um estudo do próprio ser humano. Então, nós estamos vendo a perplexidade, o quanto o questionamento nosso. Então, o Drufo em si, vamos de novo, ele é de outro planeta? Eles querem nos dar algum sinal? Eles estão anunciando um próximo apocalipse? Eles estão querendo forçar os governos a revelar toda a verdade dos UFOs? O que está acontecendo? Mas você vê, são grandes perguntas em relação ao nosso modus vivendi, ao nosso eu. É possível drones fazerem coisas que a maioria das pessoas não sabe? Sim. Por quê? É só ver esses shows. Você vai ver aquele objeto programado, 5 drones programados em computador, eles fazem coisas inusitadas. E agora, tem umas assim. Eu vi uma que foi bárbara. Olha, você fica olhando para o drone, parece que ele sabe que você está olhando para ele, ele apaga a luz. E a gente ouvia muito isso com Vênus. O cara estava olhando para Vênus e ele falava que Vênus daí parece que deu sinais, que piscou para ele. O que ele está vendo são as camadas atmosferas de ar quente, frio e tal, flutuando. Então você tem uma alteração da visão. Mas ele interpretava que Vênus estava falando com ele. Só que não era Vênus. Era uma possível nave. Olha como é. Deu para entender? Deu. Que a mente, ela é a nossa grande inimiga para uma verdade. E o ser humano, você vai ter... Se a gente falar aqui hoje, ó, vamos pôr aqui na descrição do podcast. Você acredita que esses drones são de extraterrestres? Que
que eles estão nos mandando uma mensagem